Um tema que está muito presente hoje é a questão do assédio, tanto o assédio moral quanto o assédio sexual, né? Tema muito atual, principalmente depois do escândalo, da denúncia, do caso do presidente da Caixa Econômica, que foi acusado de assédio moral e assédio sexual. Várias mulheres começaram fizeram, na verdade, várias denúncias, e tem áudios também comprovando o assédio moral do ex-presidente da Caixa, né, que logo que bombou essas denúncias, ele foi afastado, assim como também o segundo nome da Caixa. Então, esse tema do assédio é um tema muito que a gente pode dizer candente, né? Um tema muito interessante para a gente refletir quais as causas desculpa, quais as causas do assédio. Por que é que nós temos na sociedade brasileira tanto assédio? Por que é que nós temos, principalmente nas empresas, muito claro também nas empresas privadas, né? Tem nas empresas públicas também, mas se percebe muito claro nas empresas privadas a questão do assédio, né? No caso da Caixa aí, você tem uma empresa 100% privada, 100% pública ainda, né? Eles tentam o tempo todo privatizar. Só que a forma de gerenciamento dessa empresa advém de costumes arraigados, tradicionais, baseado no processo de colonização, de coronelismo, de mandonismo, de conservadorismo, que tem também, em uma palavra, a escravidão como o ponto forte que mostra que a nossa sociedade brasileira, a formação da nossa sociedade brasileira é uma formação escravagista e que até os dias de hoje, 2022, nós temos ainda esse ranço escravagista. O assédio se explica por aí. O assédio se explica por aí. Então, nós temos o caso do presidente da Caixa. Os fatores que podem explicar o assédio moral e sexual estão na relação de poder, na formação da sociedade brasileira, uma sociedade escravagista, patriarcal, machista, tradicional, conservadora. Quando se fala em relação de poder, aí é um termo que a gente usa para mostrar que existe uma teia de relações aí que envolve a questão, a capacidade de impor aos outros o que se pretende impor. Como diz o sociólogo Max Weber, o poder é a capacidade de impor a sua vontade sobre o outro. E no caso da formação da sociedade brasileira, a relação de poder, ela se dá numa sociedade de classe, uma divisão muito clara de classe entre ricos e pobres, entre capitalistas e trabalhadores. Os capitalistas, com essa formação escravagista, os donos das empresas, os donos das fábricas, os donos das máquinas, os donos das terras, têm todo esse ranço escravagista que traz isso até os nossos dias para os setores primário, secundário e terciário, para o trabalho no campo, para o trabalho nas fábricas, para o trabalho nos serviços, como o caso aí do Banco da Caixa Econômica Federal. Então nós temos uma estrutura a partir do masculino. Isso é bom que se saiba, quando se fala a partir do masculino, a partir da perspectiva, do ideal machista de sociedade.
E que ideal é esse machista de sociedade? Que a mulher, ela está a serviço do homem, que a mulher é um segundo sexo, que a mulher deve ser submissa ao homem, deve estar para fazer a vontade do homem. Então, nós temos essa estrutura social machista, patriarcal, que corrobora para o assédio moral e sexual nas empresas, de forma geral. Nós temos, então, o poder sobre o outro. Que poder é esse sobre o outro? Quem está numa sociedade de classe, no topo da pirâmide, que está acima, na hierarquia aí, acima do outro, se sente à vontade, se sente contemplado para fazer o que bem quer, até o que não deve fazer. Então, fazer o que bem quer, ver o outro como objeto, ver o outro como um serviçal, ver o outro de forma humilhante, né? Ou seja, ver o outro como uma pessoa que é de segunda classe, ou que não vale nada. Então, a relação de poder, ela vai se expressar muito claro quando se tem o assédio, que aquele que assedia, ele está numa posição, de certo modo, confortável, né? Numa zona de conforto, está com o poder sobre o outro, de mandar alguma coisa, de impor a sua vontade, e então se acha no direito de assediar moralmente e também sexualmente. E isso vai se tornando uma rotina, vai se tornando muito presente, frequente, né? Cotidianamente. Temos o poder sobre os corpos e sobre as vontades dos trabalhadores, dos funcionários. Repare que essa questão aí de impor sua vontade sobre os corpos, sobre as vontades dos funcionários e funcionárias, isso tem muito a ver com a relação escravagista, quando o senhor de escravo fazia muito bem, né? Ele fazia o que bem queria com o escravo, né? De açoitar, de assediar moralmente, sexualmente, de estuprar, inclusive, né? Até de cometer estupro, de cometer todas as barbaridades. Na sociedade escravista, por exemplo, num engenho, uma casa grande, a senzala, onde se tinha essa relação do senhor, o dono dos escravos, né? Isso acontecia muito nas plantações de cana-de-açúcar, de café, nas fazendas dos senhores. Esses senhores eram os verdadeiros, né, se sentiam os verdadeiros deuses, e que tinham todo o poder sobre aquela criatura como um objeto, até um objeto para o trabalho, como um objeto também sexual. Tem muitos casos de estupro de mulheres, como também de homens. E há relatos, inclusive, na história, se você procurar hoje, inclusive, no Google, você vai encontrar na história brasileira relatos, inclusive, de senhores de escravos que estupravam o escravo como uma forma de impor o seu poder, de dizer que ele quem manda e tem um direito sobre o corpo também do indivíduo, para se vir com lição, se é um caso, se é um escravo fugido, né, que tentou fugir, ou então algum líder de alguma mobilização para fugir, não é? Então, tem um relato, tem vários relatos de senhores de escravos que assediavam, como também cometiam todas as barbaridades do ponto de vista também sexual, no caso do estupro. O que acontece hoje na empresa, por exemplo, quando nós temos frequentemente, cotidianamente, como as denúncias estão muito claras aí, cotidianamente o assédio moral e o assédio sexual, no caso principalmente para as mulheres, então isso remete muito claro à volta à escravidão, ou seja, quer dizer, significa que, na verdade, a escravidão, aquele imaginário que os senhores de escravos tinham sobre aquela sociedade escravista, até hoje não mudou para esses senhores, para esses gestores
que se acham donos de tudo, dono da verdade, dono dos outros. Os áudios, que se você ouviu, se você não viu ainda, interessante que você veja, procure aí os áudios desse Pedro, que esqueci agora o sobrenome dele, né, que o ex-gerente da Caixa, o ex-presidente, na verdade, da Caixa, tem áudios que ele assedia de tal forma moralmente que ele diz isso aqui não é uma democracia, eu que mando, eu que decido, se não for do jeito que eu quero, não é? Então mais ou menos isso que ele diz, como também vamos ter vídeos dele obrigando os funcionários a fazerem flexões, né? A fazerem flexões. Você vai dizer, mas ele não estava obrigando. Claro, o cara era o diretor e pedia, na verdade, determinava que as pessoas fizessem aquilo. Quem não fizesse era, naturalmente, pela conduta dele, pelo jeito dele, ele, no mínimo, tiraria a pessoa de um setor e colocava o outro, quando não, demitisse. Então, o que significa isso? Isso significa uma visão, um jeito, um olhar escravagista, que vê a relação de trabalho como uma relação de poder, que ele é o chefe, o outro é o escravo e o outro não tem nem o que reclamar. O outro não tem o que reclamar, não tem vontade, não tem vez, não tem voz. Então é isso. Quando esse presidente da Caixa, num áudio, ele chega a gritar que quem fosse votar no candidato que não fosse o candidato dele, no caso, quem fosse votar no Lula, estaria fudido, né? Ele diz assim, vocês vão todos se fuder, né? Ele usa esse termo, ou seja, com todo ódio, com todo rancor. O que significa isso? Um assédio moral, da mesma forma que o dono da Havan assediou moralmente os trabalhadores, obrigando todos os trabalhadores e as trabalhadoras a vestir a camisa verde e amarela, cantar o hino nacional, segurar a bandeira e se colocar a favor de um candidato, no caso dele, o candidato Bolsonaro, na época da eleição de 2018. O que significa isso? Uma relação escravagista do senhor e do escravo. Essa é a relação. Nós temos o poder sobre os corpos e sobre as vontades dos trabalhadores, o chefe, na verdade, o dono do escravo, esse quem manda, quem faz tudo e a hora que bem quer. A sociedade, ela é fundada no coronelismo, que não respeita o direito do outro. Qual é a linguagem que o coronel tem? É a linguagem escravagista, de que quem está ali está à sua disposição, está a seu serviço, e que se não quiser, então vai ser punido de alguma forma. Então, essa é a linguagem. Quando se leva isso para uma empresa privada, ou para uma empresa pública, quando o gestor atua com essa conduta do mandonismo, da dominação, do poder, de mostrar que tem o poder, eu que mando, aqui a democracia, não existe essa democracia, eu que mando, e a ponto de se achar no direito de assediar até sexualmente, como se o corpo da mulher, por exemplo, estivesse à disposição dele na hora que ele quisesse. Isso é uma visão extremamente escravagista, extremamente conservadora, patriarcal, escrota, uma palavra, escrota. O assédio moral, ele se mostra numa violência contínua, velada ou escancarada. As denúncias das mulheres contra esse ex-presidente da Caixa são denúncias, que comprovam essa conduta escravagista, essa conduta coronelística, essa conduta do imperador, daquele que está, olha, aqui a sociedade é isso, eu sou isso, eu que mando, se não for do jeito que eu quero, então vocês estão ferrados.
Essa é a linguagem. E você acha que isso aconteceu somente no caso aí da Caixa? Isso acontece constantemente, praticamente diariamente, em empresas privadas, que se vê muito principalmente, porque a concepção, salvo as exceções, evidentemente, a concepção que os gestores e que os proprietários de empresas têm é que eles são donos, eles quem fazem a lei, então se não for do jeito que ele quer, que eles querem, então tá fora, vai ser punido, vai ser humilhado. Então temos esse assédiozinho de flexão, de fazer piadinha, de pedir para uma pessoa, para os trabalhadores subir em um banco, em uma mesa, fazer piadinha. Eu já presenciei isso, já trabalhei em empresas que o chefe fazia esse tipo de coisa. Então, esse tipo de assédio demonstra claramente que essa conduta, esse olhar, esse jeito conservador, machista, escravagista, não saiu da sociedade brasileira, principalmente da elite brasileira, que é uma elite escrota, escravagista, entreguista, que ela só quer para ela o luxo, que ela só quer se dar bem e que faz do outro que bem quer. E tem a visão, tem o olhar sobre o trabalhador, sobre o funcionário, como se ele estivesse, como se ele fosse uma coisa qualquer, um objeto, um escravo à sua disposição. Essa é uma coisa muito clara, que fique claro isso, na sociedade brasileira, conservadora, autoritária, escravagista, nós temos ainda isso, e a elite brasileira, quando ela atua, quando os gestores atuam com esse comportamento, como esse cara aí, ex-presidente da Caixa, demonstra claramente que isso não mudou. Então, quando nós temos todo um discurso extremamente conservador, violento, arrogante, nós temos na sociedade, e principalmente do ponto de vista, ou seja, principalmente da parte dos gestores e dos proprietários, tanto rural quanto urbano, ou quanto no setor de serviço aí, nós temos esse comportamento escravagista, odiento, esse comportamento odiento. Ou seja, querem simplesmente, né, a elite brasileira, vamos dizer assim, esses coronéis da elite brasileira continuam fazendo aquilo que os senhores de escravos faziam. Aliás, os proprietários, de forma geral, nós temos, claro, que fazer, tirando as exceções aí, né? Mas os grandes proprietários advêm das famílias tradicionais brasileiras que se formaram a partir do processo de colonização e de escravização. Essa é a questão. Quando o dono da Havan, ele pega todos os funcionários, veste de papagaio, veste de verde e amarelo e obriga a cantar o hino nacional, a ficar com a bandeira e até mesmo a defender um candidato conservador, ele está dizendo, olha, eu sou o dono de vocês, eu sou o proprietário, vocês estão aqui se eu quiser, vocês devem fazer o que eu quiser, se não fizer, está fora. Então existe todo tipo de assédio, todo tipo de humilhação, da mesma forma que o senhor de escravo obrigava o escravo a fazer o que bem quisesse, porque era o dono dele. Essa é a realidade ainda que está presente na sociedade brasileira, nas empresas brasileiras, e eu digo principalmente nas empresas privadas. Nas públicas você também encontra, quando você tem gestores que têm esse comportamento que vem da iniciativa privada. E eu repito isso para dizer o que eu já disse aqui de certa forma, mas vou dizer mais uma vez, né? Os gestores, os proprietários de empresas, eles têm o comportamento escravagista, agem como donos do empregado, como se eles fossem uns escravos. O assédio
moral, principalmente, é contínuo. A humilhação, chamar atenção em público, fazer piadinhas de mau gosto, fazer fofoca. No caso, por exemplo, do assédio sexual, quando o gestor ele dá em cima de uma funcionária que ela não gosta, aí ele passa a difamar ela, dizer que é puta, que é isso, que é aquilo, né? Nas conversinhas, nas fofoquinhas, né? Passar a difamar. Isso é uma atitude escravagista, uma atitude escravocrata típica dos senhores donos de escravos. O assédio moral se mostra uma violência contínua. Diariamente você vai encontrar isso. Velada ou escancarada para reprimir, humilhar, subjugar o outro, subjugar o funcionário. Expõe o trabalhador ao ridículo. É muito comum nas empresas, determinados chefes, determinados gestores ou proprietários fazer piadinha ou pedir para fazer uma gracinha, pedir para fazer uma flexão, como o presidente da Caixa. Não pedir, não. Obrigar, né? Impor, determinar. Inclusive, em várias empresas privadas principalmente, costumam fazer nas reuniões esse tipo de assédio. Colocar uma pessoa numa roda para fazer umas brincadeirinhas típicas que repetem, que simulam uma situação de uma fazenda de escravos, onde os escravos estavam ali e eles estavam à disposição dos seus senhores. Então, pedir para subir numa mesa. Né? Eu já presenciei situações de pedir de um gestor que pediu para os trabalhadores subir numa mesa e depois sair rindo deles, né? Na frente de todo mundo. O que significa isso? Ridicularização do outro, exposição do outro. Ou então, quando o trabalhador faz alguma coisa que ele não considerou, que o gestor não considerou correta, achou errada, então ele pega, em vez de conversar, porque ele chama a atenção para, olha, não faça isso não, tá? Que fulano de tal, quer dizer, expõe o trabalhador como se fosse um escravo, como se fosse uma coisa, como se ele fosse o proprietário desse funcionário. Muito claro isso, muito presente isso, né? Situações constrangedoras, inclusive em faculdades privadas. Você tem algumas faculdades privadas que você tem esse comportamento. Eu não estou falando de todos, que existem faculdades, universidades privadas também sérias, existem também gestores sérios, né, nas quais eu trabalhei também, né, existe, mas se tem essa relação de mandonismo, de escravização. O assédio moral, ele desqualifica e anula o trabalhador. Ele está mostrando que o gestor ali, né, o presidente, o diretor, ele está ali atuando como o dono de um escravo, né, porque ele não está respeitando a individualidade, a subjetividade, o jeito de ser do trabalhador. Então ele anula o trabalhador como um ser humano, porque ele passa a ser exposto, passa a ser uma coisa. Se na escravidão se tinha a humilhação ou a punição no tronco, na modernidade, a humilhação pela pressão contínua, a cobrança ou a exposição, isso é muito claro. Isso é muito claro. Ok? Eu já vi situações, por exemplo, que o gestor, em período eleitoral, ele chama todos os trabalhadores e diz, olha, é para votar nesse candidato aqui. Não mais eu, é esse daqui. Ou esse aqui, hoje estão fodidos. Não é? Então tem situações desse tipo. Da mesma forma que uma igreja fundamentalista, em período de eleição, você tem determinados líderes evangélicos, né, com exceção, claro que tem as exceções também, que determinam, olha, é esse candidato aqui, assim como o Malafaia faz, é esse daqui que vocês querem votar, né? Quem é de Deus, vota nesse candidato. O que significa isso? Um assédio
moral, uma imposição, uma determinação, como se fosse um imperador, um dono, né, de escravos. Essa é a mesma relação, da mesma forma que você vai ter nas empresas. Nas empresas, você vai encontrar em empresas públicas, em empresas privadas, gestores escrotos dessa forma. Estou dizendo, não todos, mas você também vai encontrar, como se teve aí o caso do Pedro Guimarães, acho que é Pedro Guimarães, né, que teve que sair da presidência da Caixa. E cada vez mais os áudios, os vídeos, né, são estarrecedores a demonstração. Aí você pode dizer, nossa, olha o que aconteceu, o que o cara fez. É preciso olhar ao redor e ver o que é que não se faz, tentar perceber o que é que não se tem de assédio nas empresas. O que é que não se tem de assédio, entendeu? Porque um simples trabalhador, uma empresa privada, quando ele vai pedir um aumento, por exemplo, né, se ele vai tentar pedir um aumento, nossa, ou se ele vai fazer alguma reclamação de alguma coisa, pedir por melhores condições de trabalho, alguma coisa aí, ele é logo colocado para fora. Ele é logo colocado para fora, exposto, não é? Esse tipo de coisa. Então, uma empresa privada, ainda com os dois pés enterrados no sistema escravagista, age dessa forma. Né? Essa é dessa forma escravagista. Essa é a realidade. Então, o assédio se dá tanto do ponto de vista moral quanto do ponto de vista sexual. No privado, na iniciativa privada, se costuma ter o assédio constantemente, como já falei, continuamente, e seja de maneira clara, né, ou de maneira velada, né, seja de maneira velada, seja de maneira explícita. Né? O assédio é constante, a cobrança por maior produção, a cobrança por fazer isso, fazer aquilo. Então, se o trabalhador não faz do jeito que o gestor quer, então ele impõe, ele humilha, ele expõe o trabalhador. O medo de perder o emprego, o salário, faz com que as pessoas fiquem caladas. Ou seja, típico de uma sociedade escravagista que você não podia sequer reclamar, porque senão ia para o tronco na época da escravidão, então era morto. Então, isso acontece muito nas empresas privadas, porque o dono da empresa ele tem o poder de colocar ou de tirar o trabalhador a hora que ele bem quer, então ele impõe tudo que ele acha que deve impor. E o trabalhador, precisando de um salário, com a família, precisando do salário para alimentar a família em geral, então ele fica com medo de denunciar. Somente o assédio sexual, por exemplo, aí que pipocou aí no caso do presidente da Caixa, é que veio à tona. Mas esse assédio está presente constantemente na sociedade, nas empresas principalmente. Então, o assédio sexual, além de ser uma questão de sexo, também é uma relação de poder. É como dono do escravo que ele faz o que bem quer com o escravo, com a escrava. Então, o assediador, o gestor assediador, o que é que ele faz? Ele se sente no direito, no poder de obrigar que as mulheres fiquem à disposição deles. Isso é uma realidade. Quais são as formas de assédio que nós vamos encontrar na sociedade, né? Já falei aqui várias coisas. Vamos falar de tanto assédio moral quanto sexual, né? O moral é constantemente. Por exemplo, brincadeiras de mau gosto que se repetem, que constrange o trabalhador, que expõe o trabalhador.
cobrança contínua aí no pé assim, né, na pressão, exposição do trabalhador quando ele faz alguma coisa que o gestor não gostou, ou quando o gestor não vai com a cara do trabalhador, então ele fica expondo o trabalhador, ele fica cobrando continuamente. A ridicularização do trabalhador, da mesma forma que o senhor de escravo ridicularizava os escravos. Nós temos gritos e xingamentos, como a gente viu no áudio, inclusive, do presidente da Caixa, a simulação de brincadeiras sutis, mas com forma de desqualificar, desqualificando o trabalhador, humilhando, ou pela sua característica física, pela sua cor, ou pela sua origem. Então tem o racismo, xenofobia, homofobia, tudo isso. Espalhar fake news e fofocas contra o trabalhador, isso acontece principalmente no que diz respeito às mulheres, quando a mulher não aceita o assédio sexual e ela de certa forma tenta fazer de conta que não aconteceu nada, mas também para ela não dá trela também, né? Então o assediador ele se sente mal porque ele foi rejeitado, e ele passa a desqualificar a trabalhadora, a funcionária, a fazer fofoca dela, a passar mensagem nos grupos, por exemplo, né? Fazer fofoca ao pé de ouvido, falando mal da pessoa. Sequência de discursos e falas pressionando os funcionários para aceitarem alguma opinião ou ação. É o caso do assédio do presidente da Caixa, quando chegou a gritar: olha, se vocês votarem no candidato tal, vocês estão fodidos. Né? Então, o que é isso? É um assédio moral direto. Obrigar o funcionário a fazer qualquer coisa que não está ou não é obrigado legalmente a fazer. É o caso do trabalhador. Por que o trabalhador da Caixa ele vai ser obrigado, por exemplo, a fazer uma flexão? Né? Ele tá no serviço militar, que no serviço militar você vai encontrar também muito assédio também, moral. Essa é uma verdade. Né? Então, o que é que um trabalhador de um banco como a Caixa, ele vai estar fazendo flexãozinha? Né? Todos os trabalhadores aí, como tem vídeos aí, isso é um assédio moral. Então nós temos, no caso, a sequência de flexões, exposição ao ridículo, como já falei em várias situações. Então, por que razão o assédio ele é tão presente ainda na nossa sociedade? O que você acha? Por que está tão presente ainda o assédio, tanto moral quanto sexual, na nossa sociedade? É o histórico da formação machista, colonialista da sociedade brasileira, que está muito presente. O coronelismo no campo e na cidade, nas fábricas, no setor de serviço. Quem assedia tem como que uma certeza da impunidade. Ele tem o aval de uma sociedade conservadora, autoritária e machista. O assédio com as mulheres, isso é muito comum, as mulheres são assediadas constantemente, diariamente. A ideia de que a mulher é inferior, está a serviço do homem. A ideia de que, pelo fato de estar no topo da hierarquia ou simplesmente ter um cargo reconhecido como superior, faz com que determinados gestores se sintam livres para assediar. O que fazer diante do assédio? O assédio, com qualquer desrespeito, deve ser enfrentado, deve ser denunciado, como as mulheres fizeram aí em relação ao presidente da Caixa. Tornar público toda forma de assédio, tá? Encontrar a forma de tornar público, porque quando se torna público, aí o cara diz: eu tenho família, eu amo a minha mulher, eu amo a minha esposa, isso, aquilo, né? Não tem para que rir com piadas de mau gosto. Então, se você ri com piadinha de mau gosto, você também está servindo ao assédio moral quanto ao assédio sexual. Não tem para que rir com piadas de mau gosto, gestos
e ações que constrangem o trabalhador, seja qualquer tipo de coisa que faça isso, não tem para que rir, isso não é motivo de riso, isso é motivo para denunciar. Fazer o uso da lei para punir o assediador. Ver quais as instituições ou organizações que atuam contra o assédio e contra qualquer forma de violência contra o trabalhador, contra qualquer pessoa, contra as mulheres, contra gays. Então, denunciar todo tipo de assédio. Fazer uso dos diversos meios de comunicação para denunciar o assédio moral e sexual. Isso é o que tem que fazer, tornar público isso. É isso aí, se você gostou do nosso vídeo, dê um like, inscreva-se no canal se não fez isso ainda, ative o sininho para receber nossas novidades e também compartilhe o nosso vídeo, divulgue o nosso canal, que é muito importante que você faça isso, dê a sua opinião sobre esse vídeo. Nós temos, lembrando a vocês, sempre vídeos aqui de sociologia, política, atualidades, cinema e literatura e muito mais. Até mais.